Olá, pessoal. Retornamos agora. Estamos retornando na questão 8, tá? É sobre a devolutiva da AP de língua portuguesa da turma do 6º ano, ok? Vamos lá, professor, vamos continuar. Olá, turminha. Então vamos aí retornando. Não voltou? Olá, pessoal, vamos lá. Nós temos uma questão só de atraso, mas acredito que a gente vai conseguir finalizar todas, tá bom? Vamos direto para a questão 8. Nós temos aí na questão 8. Há uma opinião em... Puxa vida, como é que eu descubro quando é que tem opinião? Pode voltar para mim, por favor. Eu vou explicar rapidamente, por conta do nosso tempo. Mas, basicamente, a opinião é quando aquilo parte só da própria pessoa e não necessariamente é uma opinião geral, tá bom? Não é um fato, é uma opinião. De repente você diz assim, o melhor time do Brasil é o Corinthians. Não, é o Palmeiras, é o Santos, é o São Paulo, é o Flamengo, não importa. Acaba sendo uma opinião, principalmente porque você acaba utilizando como recurso bastante adjetivo, porque você vai qualificando aquilo que você está falando, né? Mas isso não quer dizer que você não possa qualificar e ser um fato. Mas isso depende se realmente aconteceu e se aquilo está registrado em algum lugar. Você não pode simplesmente achar que só o que você pensa representa o todo, tá bom? Vamos voltar na questão 8. E nós temos aí, na alternativa A, visitantes e moradores se assustaram com a situação do Rio Tietê. Na alternativa B, o rio está cheio de sujeira e com isso a mãe natureza fica triste. Na alternativa C, no começo da semana, a vazão do rio caiu quase pela metade. Na alternativa D, o porteiro Domingos Sálvio é de São Paulo. Ora, eu vou começar respondendo essa da seguinte maneira. Alternativa D, o porteiro Domingos Sálvio é de São Paulo. Olha, isso é verdade. Isso é um fato. Ou seja, não pode ser uma opinião. Ele é de São Paulo, ele é porteiro e ele é o Domingos Sálvio. Tá bom? Na alternativa C está assim, no começo da semana, a vazão do rio caiu quase pela metade. Olha, isso também é um fato. Se você lembra bem, ela caiu de 300 metros cúbicos para 180. A metade é 150. Então foi quase a metade. Ou seja, essa também não é uma opinião. Ficamos aí entre A e B. O que será que eles estão respondendo, professora? Professor, a grande maioria dos alunos até que está acertando sim essa questão da opinião. Eles estão respondendo a letra B, que o rio está cheio de sujeira e por isso a mãe natureza fica triste. Eles estão acertando. Muito bem, muito bem. A mãe natureza fica triste. Nossa, isso daí está na cara que é uma opinião, né? Mesmo porque a mãe natureza foi personificada aí, né? Foi dado um sentimento a ela que geralmente é nosso, né? É humano. Então, a mãe natureza ficar triste é uma opinião. É claro que, metaforicamente, a gente podia falar isso, né? Que a mãe natureza gostaria de se vingar da gente, né? Mas não é o caso. E na alternativa A está assim, visitantes e moradores se assustaram com a situação do Rio Tietê. É claro que eles se assustaram. Isso também é um fato. Dizer que eles se assustaram não é uma opinião. É um fato porque foi algo que realmente aconteceu, tá bom? Vamos para a questão 9. Na questão 9, nós temos aí, o Brasil se inspira no Uruguai para adotar políticas para idosos. Deputados brasileiros viajaram para o Uruguai para conhecer iniciativas e políticas públicas de atenção às pessoas idosas. Olha só que curioso. A outra notícia, né? Nós temos um título, uma lead, que está aí, né? Onde fala que os deputados viajaram para o Uruguai. E nós não vamos ler esse texto todo, porque nós vamos ter o recorte dele lá nos itens, tá bom? Então nós vamos deixar o texto para ler em outra oportunidade e vamos direto para a questão 9. Na questão 9 diz assim,
Quanto aos direitos dos idosos no texto, as deputadas pretendem. O que será que as deputadas pretendem viajando para o Uruguai? Nós temos aí alguns trechinhos do texto a seguir que vão nos ajudar a responder, tá bom? Vamos dar uma olhadinha só antes nas alternativas, né, que eu ainda não li. Ó. A alternativa A é avaliar alguns pontos da política uruguaia para debatê-los no Brasil. B. Levar as políticas públicas brasileiras do idoso para ajudar o Uruguai. C. Denunciar o Uruguai no Seminário Internacional do Idoso. Para o Uruguai, o país mais envelhecido da América Latina, para conhecer iniciativas e políticas públicas de atenção às pessoas idosas. Só com esse trechinho eu já consigo eliminar uma lá, hein? Mas vamos ler mais um trechinho. A iniciativa da viagem se deu na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, pela necessidade que tínhamos de conhecer e poder aprofundar a nossa política de cuidados com o idoso em nosso país. Poxa, olha só que legal. Nós já conseguimos, com isso, eliminar 2 questões lá. Ou melhor, 3. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas? Só as alternativas na tela agora. A gente tem, na A, avaliar alguns pontos da política uruguaia para debatê-las no Brasil. Será que é? Pode ser, né? Vamos deixar ela em suspenso. Levar as políticas públicas brasileiras do idoso para ajudar o Uruguai? Elas não disseram que estavam indo lá conhecer para trazer para o Brasil alguma coisa? Então, na verdade, elas não estão indo lá levar políticas públicas brasileiras, né? Vamos deixar em suspenso também. Denunciar o Uruguai no Seminário Internacional do Idoso no Brasil. Ora, se você lê o texto, você não achou nada de denúncia lá, não é? Então, essa com certeza não é. Então, nós estamos entre 2. Vamos olhar a última. Utilizar o modelo uruguaio de proteção ao idoso em sua íntegra. Será? Como será que vocês se saíram? Eu vou, antes de mostrar a resposta, dessa vez, perguntar para a professora Maria de Lourdes como é que vocês se saíram. Professor, aqui o pessoalzinho está com um pouquinho de dúvida. A grande maioria ainda está respondendo a letra D. Então, na hora que o senhor for explicar aí, dá mais uma entendida para eles, certo? Muito bem. Nossa, eu tinha certeza que isso ia acontecer. Tanto que tem uma explicação para a alternativa D também, porque não é a alternativa D. Tá bom? Justamente porque eu uma palavrinha-chave que está na D. A gente vai ver isso agora. Olha lá. Nós temos como alternativa correta a letra A. A ideia delas é avaliar alguns pontos da política uruguaia, né, da questão do idoso, para debatê-las aqui no Brasil. Né? Por quê? A alternativa D, não é? E a gente vai responder a D e já vai emendar com a 10. Vamos olhar o trechinho que está aí na frente, para explicar a D. O trechinho do texto está assim, ó, é um modelo que eu acredito que a gente pode ter como referência, talvez não em sua totalidade. Ou seja, não era na íntegra. O que é na íntegra? O que é leite integral? Então, nós temos íntegra de todo, né? Totalidade. Não ia usar em totalidade o projeto deles. É como se ele dissesse assim, eu não gostei de tudo. Por educação, eu vou falar isso. Ó, talvez não em sua totalidade. E aí, nós temos a seguir, ó, talvez, né, deixa bem marcado aí, não em sua totalidade. Isso descartaria totalmente a alternativa D, que fala que usaria, né, na íntegra, o que não é verdade. E aí continua, mas muitas coisas dá para aproveitar e adaptar. Olha, esse dá está destacado, né? A gente vai ver que na questão 10, ele aparece. No trecho, aí tem um trechinho do texto, ó, muitas coisas dá para aproveitar. O termo em destaque, que é dá, representa o quê? Aí nós vamos, mais uma vez, pensar em linguagem formal, culta, regional, oralidade, ainda tem aí um dialeto antigo. A alternativa A diz norma padrão, ou norma culta, ou linguagem formal, tá bom?
Na alternativa B diz variação regional. Isso aí é quando a gente fala oxente, quando a gente fala tchê, quando a gente fala pastéis do carioca, né? Quando a marca de oralidade é quando a gente utiliza o ai, o você vai, né? O dialeto antigo. A gente não conhece nem os dialetos novos, imagina os antigos, né? Então, qual será que eles estão marcando? Vamos conversar com a professora, que eu fico curioso para saber que alternativa foi. Professor, eles ainda estão, acho que aqui bem pensando, eu não tenho ainda muitas respostas, não. Alguns responderam C, mas não tenho ainda muitas respostas, não. Continue aí. Muito bem, mas quem já respondeu C, já está de parabéns. Por quê? O da, a gente poderia dizer que é uma marca de oralidade. A gente fala muito isso, é muito comum, né? Ah, dá para você ir lá em casa? Ah, dá para você me emprestar a caneta? Ah, dá para ir ao banheiro? Então, esse dá seria o quê? É possível. Muitas coisas são possíveis de aproveitar. Muitas coisas são possíveis de apresentar. Isso diria a norma padrão, a norma culta. Sabe quando o pessoal vai no culto, na igreja, não se veste todo bonitinho? Norma culta. É formal, que é o formal vem de forma, que é fechadinho ali e não pode sair daquele padrão, tá bom? Então a marca de oralidade é o que a gente fala oralmente, né? A gente usa muitos vícios, a gente tem muitos vícios de linguagem, a gente repete muita coisa que está provavelmente no texto para um advogado, para um juiz, para um emprego, para tantas coisas que exigem da gente a norma culta, a gente não deveria usar o da, tá bom? Vamos seguir para a questão 11. Nós temos aí na questão 11, mesmo texto, tá bom? Ainda o texto das deputadas que viajaram para o Uruguai para ver as políticas do idoso. Uma das características do texto jornalístico é... olha só, ele quer saber uma das características do texto jornalístico. Aí tem aí, alternativa A, ensinamento moral. Alternativa B, título chamativo. Alternativa C, linguagem coloquial. Ou D, lista de itens. Vamos pensar um pouquinho. Pode até vir para mim, por favor. Você está na escola já tem 5 anos, praticamente. Você está aí na escola. Já estuda. Estudou o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, está no quinto. Sexto ano agora. Já passou 5, com certeza, e mais um pouquinho agora no sexto. Você já deve ter visto algum texto que tem ensinamento moral. Se você lembrar qual é, digite aí no chat, que provavelmente eu vou querer saber de vocês qual é, tá bom? Título chamativo. O que será que tem título chamativo? Curioso, né? Linguagem coloquial. Poxa vida, o que é linguagem coloquial? Vocês lembram? É a linguagem que a gente utiliza para conversar com um coleguinha, para jogar bola. Jogando bola, a gente acaba usando bastante linguagem coloquial, inclusive palavras que não deveríamos, né? Lista de itens. Que tipo de texto traz lista de itens? Eu quero saber dessas qual é texto jornalístico, tá bom? Se a professora Lourdes já tiver alguma coisa para gente. Sim, professor. A grande maioria dos alunos estão respondendo a letra B, mas a Tainá ainda está com um pouquinho de dúvida, porque ela deu a resposta como fábula. Tá? Então, vamos falar novamente com ela. Tainá falou fábula. Muito bem, Tainá. A alternativa A, que tem ensinamento moral que eu perguntei, é fábula. A gente vai perceber lá no texto que todo texto que tem ensinamento moral não todo, né? A característica da fábula é ter ensinamento moral. Se você já viu a fábula da formiga e da cigarra, no final tem lá a moral da fábula. E aí tem lá, né? A moral dessa fábula. Então, parabéns para você aí que lembrou qual era, não é? A lista de itens, vamos dar uma olhada lá. Eu fiz a letra A, que é fábula, então não é gênero texto jornalístico. E a lista de itens, a gente tem onde?
Lista de itens, a gente tem receita. Uma receita de bolo vai trazer uma lista de itens. Não só, né? Tem outros textos que trazem listas. A lista de chamada, por exemplo, não é? Nós falamos da linguagem coloquial. A música do Adoniran Barbosa, que nós vimos hoje, é linguagem coloquial, né? A gente também tem a linguagem coloquial em textos. A gente viu o texto do menino lá do sertão de Pernambuco. A linguagem que eles também podem utilizar é coloquial também. Então, a única que sobraria, se você não soubesse, vamos supor, seria o título chamativo. E ainda assim, eu tenho certeza que vocês sabem, a notícia, em geral, texto jornalístico, né, reportagem, notícia, o principal deles é o título chamativo. É aquele que vai deixar a gente curioso bastante para ler aquele texto, né? Então, com certeza, vocês acertaram a alternativa B, título chamativo, na questão 11. Vamos dar uma olhadinha lá e seguir para a 12. A alternativa, a questão 12 é sobre gatos e cachorros. Eu tenho certeza que você tem um gato ou um cachorrinho aí, ou seu amigo tem, e você gosta de um ou do outro, né? Esse texto vai dizer que os gatos arranham o reinado canino e ganham serviços, eventos e produtos em São Paulo. Aí tem uma lide. Número de felinos cresce mais rapidamente do que o de cães. Bichanos já são 1.250.000 nos lares paulistanos. Nossa, quanto gato, hein? Caramba, eu gosto tanto de gato quando eles estão longe de mim. Adoro gatos longe. Muito legal. Muito bonitinhos, né? Vamos dar uma olhada no texto. Vamos lê-lo. Olha lá. É tarefa difícil competir com os cachorros. Sua animação e dedicação aos donos, salvo exceções, conseguem derreter corações e dominar a escolha de quem pretende ter um animal de estimação em casa. A cultura canina, porém, pode estar ameaçada por um novo rei da selva paulistana, o gato, do alto de sua independência e elegância. O que os motiva não é fazer o tutor feliz. Eles possuem qualidades próprias, explicou o adestrador americano Jackson Galaxy, apelidado de encantador de felinos, em sua passagem por São Paulo em agosto. A capital se mostra terreno fértil para a escalada do pet e está alinhada com uma tendência mundial. Países como Estados Unidos e Rússia apresentam predominância dos bigodudos. Contribuem para esse cenário fatores como a verticalização da cidade, o envelhecimento da população, as residências cada vez menores e mais casas sem filhos, afirma Martina Campos, diretora executiva do Instituto Pet Brasil, focada em fortalecer os negócios da área. Segundo a entidade, de 2013 a 2018, o número de gatos domésticos no país saltou 8,1%, enquanto o de cães subiu 3,8%. O movimento de aumento superior ao dos cachorros vem sendo notado há mais de uma década. Ainda não há previsão para uma virada, mas trata-se de uma possibilidade real para o futuro. No Brasil, há 54,2 milhões de cães e 23,9 milhões de gatos. Desses, estima-se que 1,25 milhão estejam na capital capital paulista. Nossa, quanto gato, quanto cachorro. Fiquei até cansado agora de brincar com cachorro. O gato não se brinca com o gato. Fica com a luzinha, né, para ele ficar correndo. Cachorro é mais divertido para mim e para você. O que será que você gosta mais, né? Vamos ver aí na questão 12. Nós temos a reportagem, tem como característica... Poxa vida, você viu? É uma reportagem. Volta para mim, por favor, só para a gente deixar isso bem claro para vocês, alunos de sexto ano. A notícia, ela é muito menor, perceberam? A reportagem traz a voz de especialistas. A reportagem vai falando um monte de dados, um monte de informação, ela ganha um corpo muito maior do que a notícia. Elas são muito parecidas, tem título, tem lead, tem uma fonte, né, jornalística, mas a reportagem ela é muito mais robusta, digamos assim. Tudo bem? Vamos voltar lá no item 12.
na questão 12. Questão 12 diz assim: a reportagem tem como característica, alternativa A liberdade do jornalista para criar interpretações. Alternativa B, a exposição de fatos sem muitos detalhes. Alternativa C, o uso predominante de verbos no imperativo. Alternativa D, o relato breve de acontecimentos recentes. Olha, a gente pode fazer uma a uma agora para saber qual é a alternativa correta. Mas se a professora Lourdes quiser, ela pode me interromper para dizer a resposta que a maioria está apontando a hora que você quiser, tá, professora? Professor, eles ainda estão um pouco na dúvida. Eu acho que se gostam de cachorro ou gato. Eu adoro gato, tá? Mas ainda não tenho muitas respostas, não. Está meio ainda dividido a turminha, ok? Tudo bem. O que é absolutamente normal, né, gente? Primeiro porque a gente teve uma interrupção muito grande, né? A gente acabou parando as aulas, vocês foram para casa, e cada um estuda de um jeito. Não tem aquele movimento que a gente conhece como tradicional, né? Agora cada um está acabando tendo que se virar um pouquinho, apesar das aulas, de todo o apoio que a gente tem tentado oferecer para vocês. Então, fiquem tranquilos. A prova tem, como eu já disse, caráter diagnóstico. Ela vai olhar o que você não sabe, e quando você voltar, a gente vai ensinar tudo, tá bom? Então vamos ver no item lá. Alternativa D de dado. Eu vou começar de baixo para cima dessa vez. Tá assim, ó, o relato breve de acontecimentos recentes. Olha, tem uma palavrinha aí que eu vou riscar. Breve. Essa palavra matou a alternativa D. O relato não é breve, né? Vocês viram que ela é até mais longa, né, do que uma notícia. O relato breve é de notícia. A reportagem tem um relato mais longo, né? Na alternativa está assim, ó, o uso predominante de verbos no imperativo. Olha só, o uso predominante. Lembra da palavra predominante, aquilo que predomina, que tem maior incidência, frequência, né? Vamos riscar isso daí. Os verbos no imperativo, para que você lembre, são aqueles de ordem, né? Que dão sugestão, dão ordem. Eles são utilizados muito em receita, que é para te instruir a fazer, coloque 2 ovos, bata os ovos, não sei o que. Então, tudo isso são verbos no imperativo, é muito usado em receita, não em reportagem, de forma alguma, tá bom? Na alternativa B de bola, a exposição de fatos sem muitos detalhes. Sem muitos detalhes? Vamos riscar isso também, imagina. É rico em detalhes a reportagem. Então, a gente pode riscar também sem muitos detalhes. Isso. Então, é claro, só sobrou a A. Eu espero que você tenha apontado essa, ou que você tenha entendido que a alternativa correta é a A. Porque você falou assim, nossa, mas eu não sabia que o jornalista pode criar interpretações. Na reportagem, ele pode. Nas notícias, ele não deve fazer isso. Tá? Nas notícias não deve fazer isso. Por exemplo, a gente quando tem um texto de notícia, não pode ser como esses apresentadores de TV que ficam xingando, fazendo piadinha, nada disso pode na notícia. É só em reportagem que isso acaba acontecendo, tá bom? Tudo bem? Você acha, professora, será que nossos queridos alunos estão entendendo? Tem algum problema? Alguns alunos entenderam sim, professor. Alguns colocaram até a resposta certa, a resposta A. Ok? Tudo bem. Então vamos dar prosseguimento, né? Vamos à nossa questão 13 da nossa prova da AP para dar uma olhadinha. A questão 13 é sobre o mesmo texto, não é? E olha só o que ele quer saber, onde é que tem uma opinião. Nós já vimos o item de opinião hoje, uma questão de opinião hoje. Assinale a alternativa que se evidencia uma opinião. Alternativa A. Estados Unidos e Rússia são países que têm grande quantidade de cães, de gatos. Alternativa B. O gato, independente e elegante, ameaça ser mais escolhido que o cão. Alternativa C. Os gatos possuem características próprias. Ou alternativa D. A cultura canina predomina em São Paulo. Ora, vamos pensar nos números, não é? O que é verdade, o que não é verdade primeiro,
o que é geral, para a gente tentar chegar naquilo que é uma opinião. Eu vou começar pela alternativa A, pensando, lendo assim, ó, Estados Unidos e Rússia são países que têm grande quantidade de gatos. Se você voltar no texto, você vai ver que isso é verdade. Isso é um fato. Então, se você marcou essa alternativa, preste bastante atenção na resolução para que você entenda qual a diferença entre fato e opinião. Estados Unidos e Rússia têm grande quantidade de gatos, e nós também temos gatos e cães, muitos, né? Vamos olhar agora a última, vamos olhar a alternativa D. Tá assim, a cultura canina predomina em São Paulo. Olha, os próprios números mostram isso, né? A gente tem mais cães do que gatos. A cultura canina quer dizer o quê? Que eu vou ter um cachorro em casa e não um gato. Tudo bem? Se você se atrapalhou aí na canina, é só lembrar dos caninos. Você tem 2 dentes caninos aí, que é para rasgar alguma coisa, né? Não vai morder o coleguinha. Então, a cultura canina predomina em São Paulo, é um fato. E aí nós temos na alternativa C, que agora nós vamos subir, os gatos possuem características próprias. Olha, só os gatos? Os cachorros, nós, todo mundo tem característica própria, né? Então isso também é um fato. A única que pode ser opinião é a letra B. Vamos descobrir onde é que está essa opinião? Ela está assim, o gato, independente e elegante, ameaça ser mais escolhido que o cão. Se nós não tivéssemos essas palavrinhas independente e elegante, isso aí poderia ser um fato. Porque seria o gato ameaça ser mais escolhido que o cão. Porque realmente o número de gatos tem crescido muito. Mas, ao falar que o gato é independente, e se você não colocar comida, ele morre de fome, então ele não é independente, né? E elegante, poxa, peraí. Se você que não gosta de gato leu isso, você fala, o gato não é elegante. Então isso é uma opinião da jornalista, né? Dizer que o gato é elegante. Provavelmente ela tem uns 4 gatos na casa dela, tá bom? Então isso daí é uma opinião. Como é que estamos aí, professora? Professor, eu acho que eles gostam de gato, né? Se eles acertaram. Praticamente todos responderam a resposta certa, o item certo, tá? Poxa, parabéns, tá vendo? E espero que vocês gostem de gato assim como eu, longe de mim. Vamos seguir então. Ó, nós temos lá no item opinião. Vamos para a nossa questão 14. E olha só que curioso, do mesmo texto. Isso é uma boiada muito grande para vocês, né? Que você não precisa ficar lendo um monte de texto. 3 questões do mesmo texto, né? A questão 14 tá assim, os prováveis leitores do texto são, e essa a gente vai fazer muito rápido, tá bom? Pode ser colecionador de produto PET? Vocês devem ter lido o texto e repararam que não é colecionador de produto PET. Quem é que vai ler esse texto? É provável leitor. Para quem é direcionado, lá está falando de produtos, de PETs para colecionadores? Não. Eles podem até ler porque eles gostam de gato ou cachorro, mas não é o provável leitor do texto, né? Assim, pessoas que não gostam de animais na letra D. Olha esse não. Como assim? É claro que você deve ter visto isso, né? E letra B está assim, interessados em produtos grátis. Poxa, foi oferecido algum produto grátis? Não foi oferecido nenhum produto grátis ali, né? Então, é claro que o texto é para quem admira cães e gatos. Quem marcou essa? Marcou a alternativa correta, letra C, tá bom? Vamos descobrir com a professora Maria de Lourdes como é que foi o resultado de vocês. Perdão, pessoal. A grande maioria conseguiu responder sim a letra C. Eu acredito que por ter um texto com 3 questões, acho que isso facilitou um pouquinho mais as respostas deles, né? E, professor, temos somente mais 10 minutinhos. Tudo bem, percebi. Por isso que eu já fiz essa mais rapidinho. E a gente acaba esquecendo mesmo. Abre o som, fecha o som. A gente acaba esquecendo. Vamos na questão 15.
A questão 15 diz aí para nós: animal não é brinquedo, sente fome, frio e medo. É um cartaz, uma propaganda, né, que tem um cachorrinho molhado, é o desenho, né, uma ilustração de um cachorrinho molhado. Então, a poça d'água até ao redor dele, né? E ainda tem assim, ó, por isso, não pode ser descartado e deixado à própria sorte nas ruas. Quando você leva um animal para sua casa, a responsabilidade pela vida e a qualidade de vida dele é sua. Posse responsável. Maltratar ou abandonar animais é crime previsto em lei. Muito bem. O cachorrinho lá com aquela cara triste, abandonado, né? Eu deixei até o texto um pouquinho maior mais na frente. Eu não sei se você conseguiu ler na sua tela ou se você está utilizando a sua prova, tá bom? Mas vamos dar uma olhada na questão 15. A expressão, ou seja, eu quero saber o que significa uma expressão. E a expressão é essa aqui, ó. Deixado a própria sorte nas ruas. Está lá no texto. O que significa deixar a própria sorte nas ruas? Alternativa A, abandonar o animal nas ruas. Alternativa B, achar um novo lar para o animal. Alternativa C, encontrar o animal nas ruas. Ou alternativa D, doar o animal no pet shop. Poxa, essa daí eu vou dizer para você, está fácil, vai. Não está difícil, né? Então, o que será que vocês estão apontando aí? Volta para mim, por favor, só um instante. Deixar da própria sorte. O que significa deixar da própria sorte nesse texto? Hein, professora? O que será que nossos queridos alunos marcaram? Professor, essa parte, quando fala assim de animais, eu acho que o adolescente, ele sempre fica muito, né, comovido, motivado nessa situação. E todos estão respondendo a letra A. Pelo menos todos que estão respondendo aqui no chat agora estão na letra A. Muito bem, muito bem. Vamos olhar se é a letra A mesmo? Mas claro, né? Não há dúvida, vocês acertaram, estão de parabéns, tá bom? Essa daí é a alternativa correta. A expressão deixado à própria sorte, ela está ligada a abandono, e no caso aqui, de abandono do animal na rua. Mas se, por exemplo, eu dissesse assim, né, você está aí com dificuldade na prova, volta para a escola, e de repente o professor não consegue te ajudar, você também vai estar abandonado à própria sorte, né? Então, mesmo tá assim, tá perdido, tá ferrado, tá ferrado. Então, coitado do bichinho, não abandone seus animais, seja responsável, né? E vamos olhar aí o item 16, que também é uma propaganda. Eu chamo de propaganda, mas é um cartaz lindo, inclusive, né? Da Secomil, sustentável. Tá assim, ó. Eu recortei ele para ficar maior na sua tela. Vamos olhar ele recortado. Dia Mundial da Água. Então, um cartaz azul, cheio de marcas que lembram, né, a água. E diz assim, esse é o título, né? Bem grandão. Dia Mundial da Água. E aí vem um trecho menor aí, ó. Quem cuida dela preserva 70% da superfície da terra e do corpo. Quem tem sede de sustentabilidade segue essas dicas. Aí ele traz algumas dicas na parte de baixo do cartaz aí, também foi cortado para você enxergar melhor. Ele traz aí sobre escovação de dentes, sobre lavar a louça, tudo isso com desenho, mostrando quantos litros você gasta, né? Para você escovar os dentes, por exemplo, são 11 litros de água a mais se você deixar a torneira aberta. Nós temos também a questão do carro, quantos litros de água você vai gastar para lavar o carro, para lavar roupas, para cada minuto de banho, e também uma torneira pingando. Então, ele está mostrando assim, desperdício de água, né? Na pergunta, a pergunta diz assim, o cartaz Dia Mundial da Água se destina a, ou seja, para que serve o cartaz, tá bom? Ele se destina a quê? Alternativa A, lavanderias em geral. Alternativa B, lava rápido automotivo. Alternativa C, grandes restaurantes. Ou alternativa D, consumidores de água. Para responder essa pergunta, a gente vai dar uma olhadinha de novo no cartaz, só que um pouquinho mais de perto. E aí nós vamos destacar algumas coisas.
a gente vai pensar para que serve cada uma dessas utilidades aí. Aí eu circulei para vocês, por exemplo, escovar os dentes. Quando a gente coloca no quadradinho circular, escovar os dentes, né, mostra que gasta 11 litros de água a mais. A pergunta é, quem escova os dentes? É a concessionária de carro que escova os dentes? Não é, né? Quem será que escova os dentes? Somos nós, né? Quem somos nós nesse meio aí de consumo de água? Bom, vamos ver aí da torneira, né? Lavar louça com a torneira aberta. Gasta 105 litros a mais de água. Isso é muita água. Isso porque deixou a torneira aberta, né? Tem várias formas de lavar a louça. Lavar o carro. Vamos destacar aí lavar o carro. Com a mangueira, se você deixar a mangueira aberta, ou se você vai lavar com a mangueira e deixar a mangueira gastando água à toa lá, dá 560 litros de água. Isso é mais do que a caixa d'água da gente, né? Então é muita água mesmo. Esse aí da lava-roupa, né? Da lavadora de roupas, gasta 135 litros de água. Eu queria também chamar a atenção de vocês, se a gente tem tempo para isso, que o desenho é de uma mulher ao lado da máquina de lavar roupas, não é? Pois é. Nesse detalhe, quem fez o cartaz pisou na bola, porque eu também lavo roupas. Não é só a mulher que lava roupa. Bom, isso é um estereótipo. A gente precisa estar sempre atento a enxergar os estereótipos, tá bom? Quando fala assim, quem lava a louça? Ah, é a mulher. Ah, quem lava a roupa? É a mulher. Não, não é não. É quem estiver ali na hora. Vocês não têm muita idade ainda, mas com certeza alguns de vocês já lavam roupa também. Já sabe que tem que colocar roupas claras para bater junto, roupas escuras para bater separado, não é? Então fiquem bastante atentos quando verem coisas assim. Então aí está a minha crítica a isso. Não façam isso se vocês forem produzir material um dia, tá bom? Vamos olhar lá o cartaz novamente. Aí do banho. Nossa, do banho, hein? Isso é difícil. Como é que a gente tira essa garotada do chuveiro, né? Eles ficam horas no banho. Cada minuto a mais de banho gasta 6 litros de água, até 6 litros de água. Não depende do chuveiro, tudo. Então você pode desperdiçar muita água por minuto. Se você ficar 20 minutos no banho, você vai estar gastando aí 120 litros de água. É muita água, né? Então, uma torneira pingando. Sabe quando a torneira está pingando? E aí seu pai fala assim, eu vou arrumar. Aí, geralmente as mulheres entendem melhor isso, porque quando a gente fala que vai arrumar, a gente leva 5 dias, 5 meses e não arruma. Então precisa arrumar também. Então, a quem é destinado tudo isso? Quem é que escova os dentes? Quem é que lava a louça, lava a roupa, toma banho? Quando a gente volta nas alternativas, vamos lá dar uma olhadinha, a gente tem assim na A, lavanderias em geral. Na B, lava rápido. Na C, grandes restaurantes. Ora, o que eles marcaram, professora? Professor, dessa vez eles foram certinho. Marcaram a letra D, tá? A resposta foi correta. E eu vou aproveitar já essa deixa para me despedir de todos. Adorei ter participado e até uma próxima vez com vocês. Eu que agradeço, professora, a sua participação, tá? Mas se precisar, você volta aí, tá? Se tiver mais alguma dúvida assim, urgente, você pode retornar, tá bom? Então, vocês percebam, na questão 16, que o correto é consumidores de água. Nós somos consumidores de água. Nós consumimos a água, né? Então, essa seria a resposta certa. Vocês estão de parabéns mais uma vez. E as questões que vocês tiveram muitas dúvidas, que ficaram pendentes, pode até voltar para mim se quiser, por favor. Vocês vão poder estar sanando essas dúvidas todas com os professores de vocês depois, que com certeza vão explicar até melhor do que eu, hein? Já te conhecem um pouco melhor, né? Essa distância, apesar de ter atrapalhado a gente, também aproxima bastante no retorno. Eu também vou aproveitar para ir me despedindo. Nós temos aí apenas mais alguns segundos, eu acredito que uns 20 segundos. Foi um prazer estar com vocês. Eu espero ter sanado a maior parte das dúvidas. Aquilo que não consegui, deixa anotado. Quando tu voltar para a escola, aproveita para tirar para o seu professor.
ou se você estiver em contato com ele por sala virtual, por WhatsApp, o meio que você tiver, você já pode também estar tirando essa dúvida da AT de língua portuguesa do 6º ano. E agradeço muito, foi um prazer estar com vocês. Um bom dia a todos.